Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do curso Tutor. Hoje estamos numa aulinha especial a respeito de software. Na verdade, a primeira aula a respeito de software eu separei, né? Falamos do conceito e dos tipos de software. Falamos lá do software quando ele é básico, quando ele é utilitário, quando ele é aplicativo e alguns exemplos de softwares que se enquadram em cada divisão e o motivo por que eles são divididos. Hoje, na verdade, essa parte de característica de software, né? E ainda a ideia de software livre, naturalmente isso já prepara para quem vai estudar Linux. E na verdade, um entendimento muito importante do estudo de Windows e de Linux, né? Quando ele coloca lá sistemas operacionais em geral, é uma preparação já para isso. Legal? Então, naturalmente, vamos lá. O que a gente precisa ver? Quais são as características de base que a gente pode atrelar a um software? Eu posso dizer que um software ele é livre, posso dizer que software ele é gratuito, que ele é proprietário e que ele é comercial. Um detalhe, quando eu pegar um programa qualquer, vamos pegar o Windows, e olhar para esse Windows, eu vou dizer, ó, ele é livre ou ele não é livre? Então, ele, naturalmente, antecipando já o conceito, o Windows ele não é livre, ele tem um código-fonte fechado. Ele é gratuito? Não, ele não é gratuito, ele é pago. Ele é proprietário? Sim, ele é proprietário. Quem tem direito autoral sobre ele é a Microsoft. E ele é comercial? Sim, ele visa lucro e, como visa lucro, ele é vendido. Ganha dinheiro através da venda. Então, cada característica é uma característica independente do software. Legal? Então, naturalmente, o que eu começo a ver? Quando eu olho para essa ideia de software livre, ou ainda free software, o que eu estou falando? Eu estou falando segundo a Free Software Foundation, que é qualquer programa que pode ser utilizado, copiado, estudado e redistribuído sem nenhuma restrição. O software que pode ser copiado, estudado, redistribuído e redistribuído sem nenhuma restrição, esse software é um software livre. Na verdade, a gente pode chamá-lo de free software. Então, na verdade, o que eu começo a perceber? Que existe uma confusão muito grande e eu até vou já marcar aqui para vocês, ó, software livre é free software, ele tem código-fonte aberto para ser utilizado, copiado, estudado, redistribuído. E não necessariamente é um software gratuito, não tem que ser gratuito, legal? Pode ser cobrado desde que respeite o copyleft. O que quer dizer o copyleft? Então, na verdade, o direito de cópia, né? Então, na verdade, o direito de cópia permite que, na verdade, esse software seja copiado. Então tá aqui, ó, um software gratuito é freeware e não free software. Um software não precisa ser livre e gratuito, ele pode ser o quê? Livre e pode ser cobrado. Então, cuidado com isso. A ideia de gratuito junto com a ideia de cobrado. São coisas independentes. Quando eu falo dele ser livre, o código-fonte dele pode ser alterado. Na verdade, o que acontece? Richard Stallman, na verdade, é o grande precursor dessa ideia do software livre e buscando ser gratuito também. Na verdade, ele criou o projeto GNU, né, na década de 80, 1984, na qual contrariava o princípio do sistema operacional Unix, na qual era fechado, tinha um código-fonte fechado e era pago. Então, naturalmente, isso veio agregar valor em cima desse conceito. Então, 1984 é o grande marco aí, vamos estudar isso profundamente em Linux, tá? Então, olha só, quando eu penso nessa ideia do software livre, pensa no seguinte comigo. Esse software livre é um software que pode ser redistribuído, distribuído com seu código-fonte, legal? Ele possui o código aberto, ou seja, tecnicamente o nome em inglês se chama open source, por ele ter o código-fonte aberto, legal? Ele pode ser alterado, redistribuído e copiado ou ainda livremente adaptado sem nenhum empecilho, legal? Essa é a ideia, apesar de que tem algumas licenças do software, mesmo sendo livre e gratuito, legal, que fazem algumas restrições, do tipo, coloque o nome do autor, ou então cite o autor
e cite também a origem do programa dentro do código-fonte ou dentro da estrutura do programa. Enfim, tem algumas restrições para poder, né, até mesmo promover e saber a origem do próprio software. Legal? Então, quando eu olho para isso, tá aqui, ó. Existe as liberdades com relação a um software livre. E aí, quais são as liberdades que eu posso atrelar a ele? Ó, posso utilizar programas para diferentes propósitos. Posso modificar um programa para adaptá-lo às minhas necessidades. Eu posso ter acesso ao código-fonte e eu posso redistribuir cópias gratuitamente ou mediante uma taxa. Então, na verdade, utilizar o programa para diferentes propósitos, não importando que para educação pode, para indústria não. Essa restrição não existe. Modificar um programa para adaptá-lo à minha necessidade é o quê? Por exemplo, a cor de fundo é verde, eu quero colocar a cor de fundo azul. Trocar alguns nomes dentro do próprio sistema. Eliminar algumas partes do sistema para torná-lo mais acessível. Ou seja, adaptá-lo à minha necessidade. Totalmente possível. Permite acesso ao código-fonte, já que eu estou adaptando à minha necessidade. E redistribuir cópia gratuitamente ou através de uma taxa. Porque não quer dizer que ele seja livre, código-fonte aberto, que ele seja pago, gratuito. Ele pode ter uma taxa em cima dele. Então, naturalmente, o que a gente compara com essa ideia de software gratuito? A gente começa a comparar com do software livre. A gente começa a comparar com a ideia do software gratuito, que é o freeware, né? Então, o que é um software freeware? É algo obrigatoriamente de graça. Não traz necessariamente o código-fonte aberto, podendo assim não ser alterado. O que eu começo a perceber com relação a isso? Ó, não traz necessariamente o código-fonte aberto, podendo assim não ser alterado. Porém, ele é o quê? Obrigatoriamente de graça. Ele é o quê? Gratuito. Segunda característica de um software, naturalmente. Então, a gente já atrela, comparando essa ideia do Windows com o Linux. O Linux, ele tem um código-fonte aberto, logo ele é livre. E o Linux também, ele é gratuito, né? Porque a gente não paga por ele para utilização comum. A não ser as utilizações de empresas, que algumas versões são, na verdade, versões não, distribuições, porque são fabricantes diferentes, são para cada um para empresa diferenciada. Legal? Então, por exemplo, tem o OpenSUSE Linux, que é o Linux da SUSE, né? Da distribuição SUSE, na qual é gratuito e livre. Agora, existe o SUSE Enterprise. Na verdade, o SUSE Enterprise é uma distribuição de SUSE, na qual é livre, porém é pago. Legal? Então tá aqui, ó, terceira e quarta características, e vamos até citar alguns exemplos com relação a isso. Isso vai ficar amarrado. Olha só que legal. Software comercial, criado com o objetivo de lucrar para a empresa que o criou pela venda da licença ou por anúncio de propaganda. Então, eu peguei um programa aqui, exemplo, Windows Live Messenger, aquele programinha de bate-papo que se tornou o Skype lá dentro da estrutura do teu Windows. Esse software, ele é gratuito, tem um código fechado ou aberto? Ele tem um código fechado, ele não é livre. Ao mesmo tempo, eu digo, ele é gratuito? Sim, ele é gratuito. Nem escrevi para poder amarrar aqui, porque a gente tem uma observação. Ele é gratuito, porém é comercial. Como assim, Luciano? O cara é gratuito e comercial? Porque gratuito ele é de graça, mas ele ainda assim ele visa lucro. E como é que ele ganha dinheiro? Através de propaganda. Então tá aqui, ó, anúncio. O anúncio que move ele, tá? Então tá aqui a ideia do software proprietário. Acompanhe pelo seu material. Licenciado com direitos exclusivos. Legal? Para o produtor. Precisa da compra da licença. Você precisa comprar a licença para ter esse software proprietário. Então tá aqui, ó, Microsoft Office, por exemplo. É um software fechado. Legal? Gratuito ou pago? Pago. Legal? Porém, comercialmente, né, visível, a ideia do pago aí. E, naturalmente, ele é um software proprietário. Quem é o dono dele? É a própria Microsoft. Não quer dizer que esse não seja proprietário, não, tá? Que, na verdade, a gente não tinha atrelado ainda esse conceito. Eu amarro aqui agora para vocês.
o software Windows Live Messenger também é proprietário. Windows Live Messenger, fechado, gratuito, comercial e proprietário. Microsoft Office, fechado, pago, comercial e proprietário. Tudo bem, pessoal? Então, até rabisquei aqui a fonte, né, do Facebook. Não esqueçam de me adicionar ao Face, ou qualquer problema a respeito do material, da matéria em si, professorlucianoantunes@gmail.com. Legal? Então vamos lá. Olha para cá, vamos finalizar essa ideia. Eu tenho duas observações para trazer a respeito dessa ideia de software que são muito importantes. Primeira delas é a ideia do tipo da distribuição aqui. Olha só, tipo de distribuição. Freeware, gratuito para as pessoas físicas e uma versão paga para as empresas. Pode ser, né? Mantido por propagandas ou patrocinado. Exemplo, o próprio AVG Antivírus. É um software gratuito que naturalmente a gente o classifica como um freeware. Porém, esse gratuito, se for limitado para compra, ele é classificado como shareware. É um gratuito limitado, período de avaliação, completo se pago e com direitos autorais. No caso, o Norton Antivírus, quando vem, por exemplo, no notebook que você compre, e aí naturalmente ele fala o seguinte, ó, vou funcionar 90 dias, vou atualizar no sistema de banco de dados, vou conhecer de todos os problemas virtuais e naturalmente você gostando, para ter a versão completa por 12 meses, você tem que comprar a licença. Legal? Então, essa ideia das distribuições, eu ainda posso dizer que a distribuição ela pode ser demo e trial. O que é uma versão demo ou ainda chamado de trial? É uma versão limitada e geralmente incompleta, mais curta de um jogo ou sem salvar completo, se com licença. Legal? São jogos instalados, demo e trial, para você fazer uma avaliação desse jogo. Geralmente é chamado de demo e trial. Agora, o que é um software que a gente classifica como beta? Software beta é aquela versão ainda em desenvolvimento ou em desenvolvimento constante. Exemplo, o próprio Google e o próprio Gmail. A empresa Google, que por sinal é a dona do Gmail, ela na verdade já atrela esse conceito para que os usuários, né, os compradores, utilizadores dos produtos, entendam que aquilo ali que foi criado e naturalmente traz para a gente uma ideia de constante desenvolvimento, uma constante melhoria, perfeito? Então, é um conceito atrelado a esse conceito de beta, tá? Então, na verdade, a gente termina aqui, mas antes dos passos finais, eu queria dizer para vocês algumas coisas. Antes do sucesso, vem o trabalho, né? E qual vai ser o trabalho? Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, olha só. Como nós colocamos aula passada no material de software 1, os tipos de software, e nós vimos lá, ó, que o software ele pode ser básico, que esse software ele pode ser utilitário e que esse software pode ser aplicativo. Eu queria, né, trazer um conceito bem importante com relação a isso. Qual é o conceito? Existe um tipo de software que ele não entra ali. Porém, por quê? Porque não é uma coisa previsível, não é uma coisa que interessa a gente. Por exemplo, o antivírus, ele é um utilitário, está preocupado com o computador. O firewall que evita invasão é utilitário. Mas os programas criados por pessoas mal intencionadas é uma exceção. Ele não pode ser uma coisa categorizada como software, mas é um software, um malware qualquer, o vírus, um trojan. Vou colocar aqui para vocês, ó, um vírus, um trojan, por exemplo, um malware qualquer, é um software. Não posso deixar de caracterizar dessa forma. Legal? Outra ideia. Luciano, e aquele software que eu instalo para melhorar a utilização de um programa, um plugin? É um programa também, um plugin, um add-in, um programa que eu adiciono recursos, por exemplo, ao navegador, para fazer o navegador reproduzir um vídeo em flash, para fazer o navegador Internet Explorer ou Firefox abrir um arquivo do Acrobat Reader, legal? Plugin. Outro recurso, já ouviram falar de patch? Para solucionar problemas, para solucionar bugs. Então tá aqui, patch, plugins,
softwares que na verdade são tipos de softwares que na verdade resolvem a problemática de básico, utilitário e o próprio aplicativo. São tipos de softwares diferenciados. Legal? Então, agora que a gente já elucidou o trabalho e amarrou essas considerações finais, aí fica a mensagem para vocês, pessoal. Sucesso aí, bom estudo, boa semana. Continue sempre nesse caminho que é a linha de raciocínio que vocês precisam para ter a sua aprovação no tom almejado concurso público aí. Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes e fica com a gente aqui no Tutor. Um abraço.